Boa noite, 29 de março de 2023. É hoje, né? Hoje nós vamos conversar diretamente sobre a necessidade de estar sempre se explicando ou de você estar se defendendo. Esse é o nosso assunto de hoje, tá? Então, você tem um minutinho aí para pegar a sua caneta e o teu papel, para a gente poder começar. Eu vou botar a minha aguinha aqui para a gente poder começar a conversar. Se prepara. Se prepare, porque é assim que a gente vai. Certo? Estamos todos com bastante coragem, então nós vamos lá. Tá? Vamos lá. As nossas premissas de hoje são tranquilas, bem tranquilas. São fáceis de entender, mas não necessariamente são processos simples da gente se desvencilhar, tá? Então, dependência de aprovação, nossa primeira premissa. Nossa segunda premissa, complexo de inferioridade. E a nossa terceira premissa, visão de fora para dentro. Todos preparados? Hã? Caímos para dentro. Deixa eu acertar aqui os meus noturnos, a minha musiquinha, para a gente poder conversar. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de necessidade da gente estar se explicando, tá? Parece, num primeiro momento, uma coisa bastante simples ou um tanto quanto distante, tá? Mas, peraí, meu microfone falhou aqui, tá? Parece uma coisa muito distante, só que isso é uma coisa bastante comum, tá? A necessidade de se explicar ou de se defender é um comportamento. E como todo tipo de comportamento, a gente precisa identificar, tá? Parece besteira quando a gente fala isso, né? Mas a pessoa que vive se justificando ou a pessoa que vive se defendendo, estruturalmente não tem essa percepção. Você vai dizer, não é possível. É possível, tá? Mas funciona mais ou menos assim. Você tem distúrbios de comportamento, tá? Que são minimizados ou eles são relevados pela sociedade, tá? Eu não concordo, não gosto muito desse tipo de coisa, mas acontece. Então você tem gente que tem a mania de reclamar. Uma mania, tá? A pessoa parece que ela está conversando, mas ela não está conversando. Ela está reclamando. Então ela reclama dos outros, ela reclama do comportamento dos outros, ela reclama da vida, ela reclama do governo, ela reclama do clima, ela reclama da comida, ela reclama de como as pessoas falam com ela. Maneira de se comportar, tá? Você tem gente que pragueja sistematicamente, tá? Distúrbio de comportamento, né? Gente que está sempre reclamando agressivamente da vida, né? Está sempre depreciando tudo, está sempre maldizendo todas as outras pessoas, os comportamentos das pessoas, as situações da vida, né? Frequentemente esse tipo de pessoa se vitimiza e assim por diante, tá? Então, como esses distúrbios de comportamento, tem um outro que é contar vantagem, né? O outro que a pessoa, você fala uma coisa e a pessoa diz assim, mas na minha vida eu já fiz isso e eu fiz melhor. E aí você conversa sobre outra coisa, na minha vida eu conheço isso e conheço melhor, tá? É uma mania, são manias, distúrbios comportamentais, tá? Ter a obrigação, né? Porque parece que é uma obrigação de justificar o que acontece, tá? Ou a maneira como faz as coisas, tá? E
a mania de ficar se defendendo, justificando como fez as coisas, o porquê de ter feito as coisas, também é um distúrbio de comportamento. Como todos os distúrbios de comportamento, a primeira resposta que as pessoas vão te dar é bastante simples. Não sou assim. Essa é a primeira resposta que vem, ela vem mais ou menos automática. A pessoa vai dizer, eu não sou assim. É uma impressão tua, eu não sou assim. Não, foi só esse dia. Não, foi só esse momento. Eu não sou assim. Por quê? Porque a pessoa não percebe, né, na constância da fala dela e porque também ninguém alerta para esse tipo de situação. Então ela vai, né, ela vai desencadeando esse comportamento, tá? Normalmente, isso é uma fragilidade que é uma decorrência do meio ambiente onde a pessoa passou a maior parte da sua vida, tá? A brincadeira não chama achar culpados, tá bom? Se a carapuça de determinadas pessoas serve, que pena. Ou que bom, que quem sabe elas acordam, tá? Mas aqui a gente identifica fatores, tá? Se você acha que eu estou só procurando culpado, tá? Uma das coisas com as quais eu trabalho chama constelação familiar, ou seja, você trabalhar o seu entendimento do teu meio, da tua família, das tuas relações, para curar os teus comportamentos, as tuas mágoas, as tuas tristezas e aprender a perdoar esse tipo de situação, tá? A gente faz isso de várias formas, tá? Existem várias formas de você criar esse entendimento do perdão e de você conseguir minimizar a dor de situações da sua vida. Perdoar, entender, compreender é uma coisa. Fingir que não aconteceu é outra, tá? Quando a gente constela ou quando a gente faz as induções hipnóticas, tá? É para você entender o contexto, entender a situação, entender como você se comporta e o que você pode fazer, e aí você trabalhar o perdão. Mas não são situações mágicas, não é pozinho de pilim-pim-pim que eu dou para você e a partir de amanhã tudo é maravilhoso, não aconteceu. Não brinca disso, tá? Aliás, eu sou adepto de brincar disso ao contrário. Ou seja, para todas as situações da sua vida, por melhores que elas sejam ou por piores que elas tenham sido, a minha ideia é sempre tomar consciência e entender. Botar a consciência em prática para que aquilo que eu compreendi eu possa resolver. É assim que funciona. Mas para isso eu preciso trazer para a luz da minha consciência. Eu preciso ter a minha própria permissão para conversar esses assuntos. Ao invés de ficar engolindo o trauma, ao invés de ficar me impondo sofrimento, tá? Eu sou contrário a isso. Eu entendo que você tem que conversar, exteriorizar, até para entender se aquilo que você sente, aquilo que você vivencia é verdade. Estou te chamando de mentiroso? Não. Quero que você preste bastante atenção, tá? Dependendo da maneira como você foi criado ou dependendo das informações que você foi recebendo do meio onde a tua personalidade se formou, tá? Você foi construindo respostas adaptativas a esse meio. Legal? Tá? Entendeu? De novo para vocês. Dependendo do meio, da situação, do tipo de convivência que eu tive durante a formação da minha personalidade, na grande esmagadora maioria das vezes, tá? Isso me leva a me manifestar no mundo de uma determinada maneira, tá? Então, se eu fui criado ou eu amadureci a minha personalidade no meio onde eu era cobrado, tá?
Não é uma cobrança por um resultado melhor. É uma cobrança que vai desde a banalidade, cobra absolutamente tudo de tudo, tá? E além de tudo, o resultado nunca é satisfatório, tá bom? É esse tipo de situação aonde eu vou ser tão cobrado, né? Eu vou ser tão menosprezado, eu vou ser tão pouco acolhido, que eu vou começar a me manifestar justificando. Olha que bacana, tá? Então, né, você diz assim para mim, como é que está o seu trabalho, tá bom? Tá? Aí eu vou dizer assim para você, meu trabalho está difícil, porque o meu chefe está me cobrando, né? Aí a pessoa vai olhar para você e ela vai dizer assim, não é o teu chefe que vai estar te cobrando, que você é preguiçoso, que você não faz desse jeito, você não faz daquele jeito. E aí a pessoa começa a dizer assim, não, pera aí um pouquinho. Não, é porque a carga de trabalho... Aí ela começa aquela cascata, né? Não é cascata no sentido de mentira, é uma cascata no sentido de começar a ter que justificar, a ter que explicar por que ela está fazendo daquela maneira, por que ela está tomando determinada decisão, por que ela se comporta de determinada maneira. Por quê? Porque assim ela começa a tentar rebater a cobrança, né? É como se eu estivesse me afastando aí, tá? Como se eu estivesse botando meu pezinho para trás. Por quê? Porque eu preciso explicar para você como é que a coisa funciona, que é para ver se você aceita. A partir do momento que eu tenho que constantemente justificar aquilo, da maneira a forma como eu me manifesto na vida, a maneira como eu faço as coisas, tá? Certo? Ou eu já começo dizendo que não foi bem assim, porque a culpa não é minha, a culpa é da outra pessoa, a culpa é porque hoje o relógio não tocou, ou estava muito trânsito, já vou me defendendo, tá? Quando eu tenho esse tipo de comportamento, o que está acontecendo? A minha pessoa, não tem autoridade suficiente e não tem permissão suficiente. É um conjunto, legal? Eu não tenho autoridade suficiente e não me dou permissão suficiente para escolher. E aí eu vou ter que começar a me explicar. Prestou atenção nisso? Se eu não tenho autoridade para escolher, se eu não tenho autoridade para assumir a forma como eu faço as coisas e como eu entendo as coisas, eu vou começar a me justificar. Legal? E aí a gente precisa estabelecer um parâmetro para isso aí, tá? E qual é esse parâmetro? O parâmetro se chama dependência de aprovação. Tá? Dependência de aprovação é um grave defeito? Não. Tá? Todo mundo gosta de uma recompensa. Legal? Tá? Não é puxação de saco. Né? Como diz o paraguaio, não é chupa-meia. Tá? Legal? Não é no sentido de alguém que está puxando o teu saco. Mas todo mundo gosta de reconhecimento. Reconhecimento faz parte da estrutura humana. Reconhecimento faz parte da estrutura dos relacionamentos. Tá? Eu perceber aquilo que o outro faz de legal para mim, né? Perceber a maneira como a pessoa faz de bom e conseguir conversar sobre aquilo que não é tão bom assim. Tá? Acolher e ser acolhido ajuda a desenvolver, né, um melhor relacionamento. Tá? Só que a partir do momento que eu tenho que buscar, né, uma aprovação e essa aprovação não vem, se ela não veio, eu não tenho esse registro de que a aprovação veio. Eu não tenho. Tá? E é isso que a gente faz com o paciente da gente. É isso que a gente faz no consultório. Você olha para a pessoa e fala assim, opa, então vamos localizar aí. Por que você está justificando? Porque você tem essa obrigação. Por que você tem que ser aprovado?
Legal? Por quê? E a segunda pergunta é, por quem? Por quê? Por quem você tem que ser aprovado? Começa a prestar atenção nisso. Dá aquela angústia, a pessoa começa a suar frio, ela fica inquieta, tá bom? Porque ela não sabe te responder. Tá? É verdade. As pessoas têm uma séria dificuldade de responder de quem que elas querem a aprovação. Tá? Por quê? Porque quando você começa a localizar para a pessoa, você começa a detalhar. Tá? Como é que a gente detalha? Eu olho para você e falo assim, legal, quem que vive com você? Seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, com quem você convive, tá bom? Tá. E aí vai contando aí pra mim, tá? Como é que é o teu relacionamento, por exemplo, com a tua mãe, tá? Como é o teu relacionamento com o teu pai? Como é o teu relacionamento com os teus amigos, com a tua mulher, com o teu marido? Você consegue conversar? Você consegue expressar o que você pensa? Legal? Tá? Você é aceito quando você tem uma opinião divergente? Você é acolhido quando você pensa de maneira diferente? E aí vocês conseguem argumentar ou não? Pela experiência que eu tenho, normalmente a pessoa trava. Ela vai travar nessa conversa por quê? Porque aí ela vai ter que focar naquelas pessoas ou naquelas situações da onde ela necessariamente está esperando essa resposta. Tá? E aí, por incrível que pareça, ela não consegue perceber as pessoas que estão próximas, que fazem esse acolhimento e esse reconhecimento. Por quê? Porque não é de você que eu quero. Não é dessa pessoa que está do meu lado que eu quero esse reconhecimento. Não é dessa pessoa que está do meu lado que eu quero esse aplauso. Não é dessa pessoa que está do meu lado que eu quero que ela diga que eu faço bem feito. É a outra pessoa. Que pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser uma mãe e um pai em conjunto, pode ser um companheiro, uma esposa, tá? Pode ser um chefe que te traumatizou, pode ser um avô e uma avó que te ajudou, pode ser alguém que confiou em você e você não conseguiu, de repente, suprir aquela confiança, você não conseguiu realizar determinada coisa. E aí você trava. Essa pessoa vira o teu foco de atenção para que você consiga ser acolhido. Se esse acolhimento não vem, é como se você estivesse no vazio. Opa! Olho para o lado, sei que as pessoas estão aí. Tá? E aí é como se a tua cabeça ela partisse. Você precisa entender, é bem assim. É como se eu pegasse a tua cabeça e eu partisse. Fosse fragmentando regiões da tua cabeça, tá? E na tua região de consciência você olha e fala assim, opa, eu consigo, eu converso com a minha mulher, a gente se entende, a gente consegue se apoiar, a gente... Beleza, então já não é a tua mulher. Beleza? Ah, eu converso, eu consigo conversar com os meus filhos, tá? Quando a gente fala conversar, tá? Não é amenidade da vida, beleza? É conversar. Por quê? Porque toda situação de convivência em qualquer âmbito tem ajuste, beleza? Todas as pessoas têm dias melhores, dias piores, tá? Os pequenos conflitos da vida são inerentes à vida. Entende isso aí, tá? Os pequenos são inerentes, são inevitáveis. Tá? A gente vai ter dissonâncias na nossa conversa, você vai ter coisas que você aceita, coisas que você não aceita, coisas que você entende, coisas que... Tá? Mas dependendo do teu grau de afinidade com as pessoas e de quanto esse comportamento é importante, você releva. Você releva, faz o ajuste, continua a convivência, tá? Só que parece que dessas pessoas, parece não, né? Dessas pessoas aonde você direcionou a sua necessidade de atenção, a impressão que dá é que fica um branco na cabeça, fica um vazio, tá? Que o reconhecimento das outras pessoas, aquelas que estão próximas de você, não vem para a tua linha de consciência,
tá? E aí, por mais que elas te apoiem, dá a impressão que você não registra. Por mais que elas te compreendam e te impulsionem a ficar melhor, dá a impressão que elas não estão lá fazendo isso. Por quê? Porque você não dá essa permissão. Opa, doeu aí? Se doeu, é com você mesmo. Tá? Magoou, que pena. Ou que bom. Tá? Mas você precisa entender que o problema não está nas pessoas. O problema está em você. Você não aceita acolhimento. Você não aceita elogio. Você não aceita carinho nem reconhecimento. Por quê? Porque não é dessas pessoas que você quer. Aliás, eu tenho várias lives aqui, né, onde eu falo literalmente de pessoas que você simplesmente não pode elogiar. Tá bom? Porque na medida que você elogia, ela faz o processo inverso. Aí ela... Ai, eu sou maravilhoso, né? Ela sobe no salto, né? Ela fica com aquela empáfia e a impressão é que ela se transformou na melhor pessoa do universo e a partir daí ela vai destruindo tudo que ela fez. Legal? Porque ela já disse que eu já sou melhor mesmo, já foi reconhecido, não preciso mais. Próxima coisa é onde vão me aplaudir. Tá? E aí ela não permanece fazendo as coisas que ela diz que ela gosta. Legal? Podem ser coincidentes esses dois comportamentos? Podem, com certeza podem. Tá? Então eu digo para você que, se eu pudesse ir para a praia, eu iria, mas não vai. Pode ir, mas não vai. Tá? Se eu pudesse sair para passear, pode, mas não vai. Se eu pudesse comer uma coisa que eu tenho vontade, pode, mas não vai. Por que pode, mas não vai? Legal? Porque para eu poder fazer e dizer que foi bacana, aquela pessoa de quem eu espero reconhecimento tem que me reconhecer. Se ela não me reconhece, para que eu vou contar que eu fui? Para que eu vou dizer que foi bom? Eu não tenho a permissão de dizer que foi bom. Não tenho essa permissão. Parece brincadeira isso, não é? Isso é seríssimo, seríssimo, porque é um distúrbio de comportamento. Legal? Que pode ser associado aos dois extremos. Ou eu sou muito vítima das coisas, eu me sinto inferior, eu me sinto incapaz, eu me sinto fraco, ou eu sou sensacional e sou incompreendido por todo mundo. Oscilo entre a inferioridade e a superioridade. Tá? Mas oscilo muito. Por isso que eu digo para vocês que é fácil de identificar esse tipo de comportamento e a gente precisa começar a conversar e entender. Por quê? Porque a pessoa oscila muito. Ou ela está muito bem, legal, ou ela está muito mal. Tá? Sinais maravilhosos para você entender isso. Humores péssimos. Humores péssimos. Legal? Por quê? Porque a pessoa que tem esse tipo de comportamento, tá? Ela não consegue manter um bom humor. Ou ela não consegue manter um médio. Não tô nem pedindo. Olha só como eu sou bonzinho. Eu sou um cara bacana. Legal? Tá? Ela não consegue nem estar de bom humor, nem manter um humor razoável. Legal? De convivência. Por quê? Porque está sempre em questionamento. Está sempre em foco a insegurança. Está sempre em foco eu estar me agredindo, eu também estar me cobrando, eu estar me menosprezando. Por quê? Porque a partir do momento que aquela pessoa que eu elegi para ser a pessoa de quem eu espero reconhecimento não me reconhece, então eu não faço nada direito. Legal? E aí eu vitimizo. Aí eu sou a pessoa que dá errado, aí eu sou a pessoa que não faz nada certo, eu sou a pessoa que atrapalha todas as outras pessoas, e assim por diante. E isso aí vira uma cascata de gemessão, de reclamação, de autoflagelação, que em média dura 3, 4, 5 dias, até uma semana. Até alguém passar do lado e falar, opa, tá? Isso aí não está acontecendo. Acorda. Acorda, vamos, muda de conversa, porque essa conversa já não dá mais. Tá? E aí a pessoa, ela dá uma acordada,
Legal? E aí quando eu falo para você, aí você começa a conversa e diz para a pessoa, isso está realmente acontecendo? Está tudo tão ruim assim? Tá? Tá tudo tão assim, perdido? Não, não tá. E se não tá, por que isso? Não sei. Não sabe por quê? Porque é o que eu falei para vocês. Parece que a cabeça esvazia. Parece que tem um branco aqui. Por quê? Porque aquela pessoa de quem eu espero reconhecimento normalmente não reconhece nada e nem ninguém. Legal? Que é o que eu canso de falar em trocentas lives para vocês. Sai do pessoal. Opa! Sai do pessoal. Sai do pessoal. Não é com você. A gente precisa começar a entender isso. Tá? Bacana? A pessoa que trata você mal, tá? Ou ela está muito insatisfeita com você e ela não tem condição de conviver com você, ou a gente tem um outro problema de comportamento. Começa a prestar atenção. Pessoa que trata você mal, trata todo mundo mal. Pessoa que reclama de você, reclama de absolutamente todo mundo. Nunca tá bom. Por quê? Porque é o hábito. Como eu comecei a live hoje, são distúrbios de comportamento. Tá? E aí a pessoa diz assim, eu sou maravilhoso, eu sou religioso, eu gosto das pessoas, mas fulano, lelelelele. Aí a pessoa, olha, essa aqui, tá, não presta, não. Aí o outro, aí você vai olhar, mas pera, você não é a pessoa que gosta de todo mundo, que respeita todo mundo, mas a boquinha não consegue. A boquinha não consegue fechar, não consegue parar de falar mal dos outros. Por quê? Distúrbio de comportamento. Legal? Distúrbio de comportamento. E aí, você precisa começar a identificar nas pessoas a constância de comportamento. Começa a prestar atenção nisso. Constância de comportamento. E aí sai do pessoal. Não é com você. Aliás, dos melhores ensinamentos que a gente tem dentro de filosofia oriental é esse. Tá? Pega o seu ego, desveste o seu ego, bota ele dentro da gaveta. Legal? Tá? Deixa de achar que tudo na vida é sobre você. Esse é um dos melhores ensinamentos da filosofia oriental. Não é sobre você. Tá bom? Não é tudo na vida que é sobre você. Não é. Tá? Você faz parte da vida. Você faz parte dos eventos da vida. Você faz parte da vida das pessoas. Então não é tudo que é sobre você. Quando a gente reclama, legal, tá? Quando você tá lá falando de alguma situação e a pessoa sempre se dói, e aí ela toma como pessoal, é porque tudo para ela é muito pessoal, tudo para ela é muito doloroso, tudo para ela é um motivo de conflito, tudo para ela é um motivo para se justificar e se defender. Olha que legal! Aprende a olhar isso, tá? Você está falando de uma situação aleatória, né? Que você viu ou que saiu uma notícia, né? E você está falando daquela notícia especificamente, do que você pensa sobre aquilo, e a pessoa, puma, não é assim, porque comigo não funcionou assim. Com as pessoas que vivem comigo, não aconteceu assim. Pô, ela está se defendendo, acorda. Tá? Ela está se justificando. Por quê? Porque ela se doeu. Você está falando sobre outra coisa e a pulguinha está mordendo ela aqui assim, olha, com você, estão falando de você. Olha, vai lá, ó, você vai deixar barato? Não. Aí ela, pomba. Ela vai lá e começa a cascata de defesa dela, começa a cascata dela de explicação, porque ela quer te provar, legal? Aí é a pior coisa que eu tenho para dizer para você hoje. Por incrível que pareça, eu vou dar no meio da tua cara. Aguenta aí, tá? Aguenta aí que é pro teu bem, tá? Ela vai te explicar, beleza? Tá? Ela vai se explicar, né? Porque ela quer que as coisas aconteçam do jeito dela. Opa, é isso que você está fazendo na tua vida. Na verdade, eu estou impondo que aquela pessoa tem que me reconhecer. Ela não me reconheceu nunca, mas é aquela. Você aí que está na minha frente, que falou que eu sou bacana, que eu sou legal, que você me ama, que eu preciso de ajuda, eu não estou te vendo. Eu quero aquela ali, ó. Eu quero que aquela pessoa me reconheça. Não é você.
tá? Você só tá aí, eu entendo até que você tá aí, mas eu quero aquela pessoa lá. Quando eu estou fazendo isso aí, eu estou dizendo para você que se não for do meu jeito, não vai ser. Opa! Desculpa falar isso para você. Que pena. Mas eu estou falando isso para você. Cara, tem mais gente no mundo. Beleza? Tem mais gente no mundo. Tá? Tem mais gente no mundo. Legal? Tem cachorro no mundo, tem criança no mundo, tem gente por quem você passa todo dia. Legal? E aí começa a prestar atenção nas pessoas que você cumprimenta, nas pessoas que você dá atenção, para as pessoas que você respeita, que você não tem nenhuma obrigação de respeitar, simplesmente porque você respeita. Começa a prestar atenção nisso, e aí você vai começar a olhar como é o comportamento das pessoas, e você vai começar a conseguir literalmente separar quem é dessa determinada maneira ou quem está passando por uma situação. E aí está fazendo aquilo naquela situação. Não é todo dia. Não é um comportamento repetitivo. A gente precisa aprender a identificar isso. Tá? Isso não precisa ser terapeuta. Né? Você não precisa fazer o meu trabalho para fazer. Estou explicando isso para você, para a tua vida. Tá? Estou explicando isso para você, para a tua vida. Por quê? Porque gente que não cuida de absolutamente nada, não respeita espaço nenhum, não tem noção de convivência, tá? Ah, do que você está falando? Coisa simples da vida. Legal? Gente que não consegue botar em ordem o lugar que usou, né? Gente que pediu uma coisa emprestada, não devolveu ou não coloca no lugar. Tá? Gente que não consegue ser organizado com nada, gente que não consegue limpar o banheiro que usou, arrumar o quarto onde dorme, cuidar das próprias coisas, não vai cuidar de nada nem de ninguém. Sinto dizer isso para você. Por quê? Porque essa pessoa ela extrapola o limite dela. Ela quer tudo do jeito dela, então ela vai ocupando espaço. Legal? Se você não botar o limite, ela ocupa. Por quê? Ela não está nem um pouquinho preocupada com as outras pessoas. Ela quer absolutamente tudo do jeito dela. Não entendeu assim? Legal. Gente que é fora do tempo, legal? É assim também. Por quê? Porque a vida tem um timing. Beleza? Para tudo. Para tudo. Presta atenção nisso. A vida tem um time para tudo. Legal? Ainda mais quem se ocupa de várias coisas na vida. Você tem um tempo para comer, você tem um tempo para tomar banho, você tem um tempo para botar roupa para lavar, você tem um tempo para organizar suas coisas, você tem um tempo para estudar, você tem um tempo para trabalhar. Legal? Quando eu faço uma coisa e me enrolo fazendo, beleza? E não consigo fazer as outras coisas que eu tenho para fazer, é porque as outras coisas não estão me importando. Por quê? Porque as outras coisas vão dar errado mesmo. As outras coisas... Enquanto eu não tiver o reconhecimento daquela pessoa, eu vou fazendo aí. Eu vou fazendo porque eu estou fazendo para dar errado. Não estou fazendo para ser bom. Eu não estou fazendo para dar certo. Eu estou fazendo porque tem que fazer. Olha que sacanagem que eu estou fazendo comigo mesmo. Eu estou fazendo porque eu tenho que fazer. Estou fazendo porque faz parte da minha obrigação. Opa! Oi, tudo bem com você? Eu estou vivo. Legal? Tá? Eu estou vivo. Então, se eu estou fazendo comida ou se eu estou comendo, legal? Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Legal? Eu, por exemplo, não posso dar 2 tiros no cachorro. Mas posso mandar ele ficar quieto. Ania, fica quieto. Dá um tempo. Eu estou trabalhando. Colabora aí, é isso aí. Deita aí. É assim que funciona. A gente conversa. Olha que legal. Tá? Mas quando eu não consigo prestar atenção, legal? Tudo na minha vida é só uma obrigação, eu estou justificando. Por quê? Porque a vida não é só obrigação. Não é. Você está respirando, cara. Começa a valorizar o que você tem, porque a hora que você não tiver, vai doer. A hora que você estiver lá respirando pelo aparelho, dói. Né? A hora que você não conseguir pegar o sabonete do chão para esfregar as tuas costinhas, as tuas perninhas, lavar a sua barriga, você vai ver como dói. Legal? A hora que você não consegue ir no banheiro sozinho, dói. A hora que você não consegue levantar da cama sozinho, dói. Opa! Legal? Então você está fazendo porque faz parte da vida. Legal? Eu costumo dizer isso para todo mundo.
Você não está fazendo um favor para ninguém na hora que você está limpando as coisas, você está usando. Você não está fazendo favor para ninguém na hora que você está fazendo comida, ou que você está botando uma roupa para lavar, ou que você está... Faz parte daquilo que você precisa na vida. Legal? Então a mesma energia que você tem para fazer as grandes coisas, você tem que aprender a ter para fazer as pequenas coisas. E elas têm um time. Elas têm um time. Por quê? Porque você tem as outras coisas para fazer. Você tem outras atenções para dar. Legal? Beleza? Tá? E para isso eu vou contar para vocês um dos episódios mais trágicos da minha vida. Legal? Nós perdemos um filho de 1 ano. Beleza? Tá? Mas a gente já tinha a Juliana. Legal? E todo mundo em volta querendo que a gente parasse a vida para sofrer. Para a vida para sofrer. Porque você tem que sofrer, você tem que chorar, você tem que parar. Beleza? Legal. E eu faço o quê? Com as outras pessoas que estão vivas, eu faço o quê? Legal? É isso que as pessoas que se cobram, né? E que não conseguem reconhecer as outras coisas fazem. Eu quero uma brecha de tempo na vida, legal? Para todas as outras coisas, porque eu preciso do meu momento. Eu preciso do meu espaço. Parou, velho. Parou, oi. Acorda, conto de fada. Acorda, faz assim não. Legal? Tá? Se você tem o seu momento, você precisa do seu espaço, você tem o seu tempo, você tem que morar sozinho na Sibéria, compadre. Vai morar sozinho na Sibéria. Legal? Porque você não pode fazer isso. Legal? Então, eu tenho lá uma filha que já perdeu o irmão, aí ela perde o pai, a mãe e a convivência. Isso aí. Legal? Ou a gente começa a ter que agradecer o tempo que você teve com quem se foi. Legal? Porque a vida não nos pertence, ela nos é emprestada. Legal? E aí você tem que prestar atenção em quem está do teu lado. Quem continua vivo. Quem precisa de ajuda para passar pela situação de sofrimento e que tem que estar vivo hoje. Você tem que cuidar hoje. Você tem que dar atenção hoje. Você tem que perceber hoje. Hoje. Não é amanhã. Não é eu preciso de um tempo para mim. Já ouviu essa de um relacionamento? A gente precisa dar um tempo. Legal? Você precisa dar um tempo para quê? Para conhecer outra pessoa, para você sair e ver se é isso mesmo que você quer, para pensar se você realmente gosta. Porque se você precisa de um tempo para fazer isso, você não está prestando atenção no que está acontecendo aqui. Não está, sinto muito, não está. Porque se você tiver, você consegue dizer assim, tá legal, tá bom, vamos corrigir isso aqui, ou tá um lixo, tá um caco, eu não quero mais ficar com você. Faz parte da vida isso. Isso não é só com pessoas, é com trabalho, é com estudo. Tem coisas que literalmente encheram o meu saco, eu não quero mais fazer. Acabou. Ah, mas estava fazendo até hoje. Até hoje eu estava achando legal, tá? Hoje encheu, não quero mais fazer. Legal? Por quê? Porque a sequência das pequenas coisas passou de um limite aonde eu não quero mais fazer. E se eu não quero mais fazer, eu não sou obrigado. Oi, deixa eu explicar para você. Eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado. Ninguém é. Ninguém é. Ninguém é. Tá? Porque isso faz parte das nossas decisões na vida. Legal? Tá? Por isso que os relacionamentos hoje são tão supérfluos. Por quê? Eu tô aí só enquanto tá bom. Não faço ajuste. Legal? Então, se você estiver do meu lado, se você estiver fazendo o que eu quero, se você estiver me agradando, fica aí. Legal? A hora primeiro não que você fala tchau. Assim eu não quero. Lógico que você não quer. Por quê? Você não quer crescer, você não quer amadurecer, você não quer passar pela vida. Você está achando que você só quer a parte boa. Não tem só a parte boa. Sinto muito. Não tem só a parte boa. Não tem só a parte boa. Legal? Por quê? Porque o teu corpo não tem só a parte boa. Legal? Você está aí feliz da vida, passeando, legal? De férias. Pega aquela gripe que você fica podre. Beleza? Não tem só a parte boa. Seu corpo vai ter que reagir. Beleza? Vai doer, nariz vai escorrer, tua garganta vai irritar, vai doer. Beleza? E aí você vai o quê? Vai desistir da vida? Preciso de um tempo para não viver, porque agora estou doente. Não. Você vai ter que passar pelo processo.
A vida, crianças, meus amados, beleza? A vida é uma sequência de processos interminável, até que você pereça, morra, faleça, desapareça. É bem isso. É uma sequência de processos. Legal? A gente não para o tempo. A gente não para os eventos. Tá? Você precisa entender que é tudo ao mesmo tempo, agora. Tudo ao mesmo tempo, agora. E a gente responde como? Por afinidade, por prioridade. A gente cuida sempre primeiro do que é mais importante. Sempre primeiro do que é mais importante. Se eu tenho dificuldade de cuidar do que é mais importante, do que é mais óbvio, do que é mais necessário, das duas uma, ou eu não tenho interesse, ou eu não sei entender o que é mais importante. Assim funciona. Legal? Tá? E quando isso acontece na minha vida, da onde você acha que eu estou olhando? Você acha que eu estou olhando de mim para o mundo? Estou começando a perguntar para mim o que o Rodrigo sente, como é que eu me sinto, como é que eu estou, por que eu gostei, por que eu não gostei, por que eu acho que deu certo, por que eu acho que não deu tão certo, por que eu achei sensacional, negócio super bobo, eu achei maravilhoso. Legal? Tá? Por quê? Porque eu não posso ter sempre o mesmo humor onde tudo está maravilhoso ou tudo está sempre péssimo. Isso não existe. Não existe. Sinto te dizer, mas que não existe. Tá? Não tem. Não tem. Porque depende, se você está vivo, depende do estímulo que você está recebendo. Depende do estímulo que você está recebendo, cara. Tá? E dependendo do estímulo, a gente se adapta ao estímulo. Mas isso eu tenho que estar olhando de mim para o mundo. Olha lá. Ó. Saí de vocês, ó. Tô olhando para a telinha, agora tô olhando para o mundo, ó. Por exemplo, onde eu estou, tá quente pra dedéu. Quente mesmo, temperatura, abafado pra caramba. Aqui o ar é pouco úmido, tá? Tem o meu cachorro lá que fica arrumando encrenca com os outros na rua. Legal? Faz parte da natureza dele, tá? Tem os grilos que cantam. Aqui o céu é estrelado. Beleza? A gente tudo isso faz parte da vida. Tudo isso faz parte da vida. Legal? Desde que eu esteja aqui olhando para a vida. Legal? Quando eu estou aqui olhando só para o ponto de conflito, tá? Só aqui, ó. Aqui, ó. Vai dar problema. É aqui, ó. Tem que dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. Tem que dar problema, porque eu estou esperando o problema. Vai dar problema. Aí eu não estou olhando. Legal? E aí também não estou olhando para a vida, eu estou olhando só para o ponto de conflito. Meu olhar está errado. Então eu estou olhando para o mundo e interagindo. Legal? Ou eu estou olhando de fora para dentro. Essa é a pior fase. Esse é o pior cenário. Tá? Quando eu olho de fora, eu não estou nesse cenário. Por quê? Porque enquanto eu não tiver aprovação, não estou nesse cenário. Olha que legal. Enquanto eu não tiver, tá? Enquanto você não disser que eu preciso tomar água, que eu me sinto bem, que eu sou legal, não vai. Por quê? Porque eu não estou olhando para a minha vida. Eu estou olhando para a vida, esperando que em algum momento, da maneira como eu acho que eu tenho que fazer as coisas, que aquele reconhecimento da onde nunca veio vai brotar na minha vida. E aí, como eu sou uma pessoa afeita à lógica, eu vou fazer aquela pergunta bem simples para você. Se nunca veio esse reconhecimento, nunca veio na tua trajetória de vida, né? Por que você está achando que ele vem agora? Não responde assim direto. Pensa aí. Pensa. Eu preciso que você pense. Tá? Se você não ganha aquele abraço, aquele beijo, aquele reconhecimento, a pessoa não fala bem de você, ela está sempre te cobrando. Desculpem, ela está sempre reclamando da maneira como você faz as coisas. Ela está sempre se sentindo agredida ou menosprezada por você. Por que de repente você acha que vai vir esse
reconhecimento e esse agradecimento. Sinto muito ser portador de más notícias para vocês. Não vai. Yupi, não vai. Opa, não vai. Acorda, não vai. Não vai e não é pessoal. Não vai e não é pessoal. Não vai e não é pessoal. Por quê? Ah, mas ela reconhece aquela outra pessoa. Ela reconhece a outra pessoa, se você prestar atenção, porque aquela outra pessoa dá as respostas que ela quer ouvir. A outra pessoa faz do jeito que ela quer que faça. E aí aquela outra pessoa não tem poder de decisão, nem poder de escolha. Porque só serve se ela fizer daquela maneira. E vocês precisam acordar para isso. Legal? Porque eu não posso esperar, né? Presente da onde não vem presente. Eu não posso esperar beijo de quem não beija. Eu não posso esperar abraço de quem não abraça. Eu não posso esperar contato de quem não quer contato. Eu não posso esperar uma ligação telefônica de quem não liga para absolutamente ninguém e não responde ligação. Não posso. Eu não posso esperar preocupação de quem está sempre pré-ocupado. Não posso esperar. Não posso convidar aquela pessoa para minha festa, para aquele bate-papo, para aquele dia legal, a pessoa que nunca está disponível para nada. Por quê? Porque a resposta que ela tem para dar para a vida é que ela está sempre ocupada, que ela não tem tempo, que ela não consegue fazer, entendeu? Que ela não tem tempo para ela, que ela não tem tempo para espairecer, que ela não tem tempo para aproveitar a vida, mas posta lá que ela está viajando, vai para os Estados Unidos, vai para a Namíbia, vai para o Egito. Aí você fala, opa, não tem tempo para nada. Se aquela pessoa que não consegue, só trabalha, está viajando como? Por que você acha que ela está fazendo isso? Porque não é com você. Não é para você que ela quer dar o relatório da vida dela. Não é com você que ela quer compartilhar o que tem de bom na vida dela. E você precisa entender que não é pessoal. Por quê? Olha para você e você vai descobrir que tem pessoas com as quais você se dá melhor. Você vai descobrir que tem pessoas que você gosta mais de estar junto. Não significa que você não goste das outras pessoas. Significa que você tem pessoas pelas quais você tem mais afinidade. Tem pessoas com as quais a troca com elas é melhor. Tem pessoas com quem que você convive que enchem o teu espírito de alegria e de vontade de fazer as coisas. Por isso. Tá? E na lista daquela outra pessoa que você esperaria estar, você não está. Você não está. Legal? Você precisa entender isso aí. Tá? Por isso que você vai entender que isso é uma espécie de fenômeno social. Tá? Se você tem aí 30, 40 anos mais ou menos, você já ouviu falar de tribos. Tribos não são só os indígenas, os aborígenes. Você tem as tribos das pessoas. Legal? Você tem a tribo das pessoas que são dark. Não é moda. Não é comportamento. Legal? Você tem a tribo das pessoas hoje que tem que dizer que elas são religiosas. Legal? É uma tribo. A resposta da vida delas é essa. Não, que eu sou religioso. Não, que eu sou... a minha vida é guiada por Jesus. A minha vida é guiada por não sei quem. Legal? Eu sou honesto porque eu sou religioso. Como se isso fosse um atributo. O predicado de ser religioso é de ser honesto. Não é, cara. Sinto muito, mas não é. Não é. Por quê? Porque eu entendo que quem quem se comporta dessa determinada maneira, que está nessa tribo, legal, é uma pessoa boa. Você não está vivendo, cara, tu está rotulando. Você não está vivendo. Você está deixando de perceber que em tudo quanto é lugar, em qualquer coisa que se faça na vida, tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente competente e tem gente incompetente. Não é porque você tem um título, não é porque você tem
um pouquinho a mais ou um pouquinho menos de grana, que você é melhor ou que você é pior. Legal? Tá? Não é todo juiz que você vai conhecer que é uma pessoa sensacional, que é pessoa justa. Não é. Opa, não é. Não é todo engenheiro que você conhece na vida que vai ser uma pessoa capaz, que vai entender as coisas matematicamente, que vai entender as coisas, vai entender das construções, como as coisas funcionam na vida. Não. Tem gente que levou a vida nas coxas. Você precisa entender isso aí. E você precisa entender que não é pessoal. É o jeito que ele escolheu fazer. É o jeito como ele faz na vida dele. Se ele faz na vida dele, vai fazer na tua. Simples assim. Gente que presta atenção, gente que respeita tudo. Fica puto? Fica. Fica bravo? Fica magoado? Fica. Vai lá, respira e conserta. E continua fazendo. Por quê? Porque tem o hábito de fazer o certo. Tá? A pessoa que tem o hábito de fazer errado, tem o hábito de fazer errado. A pessoa que tem o hábito de reclamar, tem o hábito de reclamar. A pessoa que tem o hábito de maldizer, tem o hábito de maldizer. Legal? A pessoa que tem o hábito de fazer a brincadeira besta, não tem limite. Você está vivo? Começa a prestar atenção em como são as trocas da sua vida. Começa a prestar atenção na tua convivência, em como as pessoas se comportam dentro da tua convivência. E começa a eleger o que te deixa melhor e o que te deixa pior. Legal? Começa a eleger. Por quê? Porque é isso que todo mundo faz naturalmente. Naturalmente. Legal? Tá? Eu fui, num termo bem chulo, eu fui caiçarado na minha vida. Legal? Eu saí lá da cidade de São Paulo, legal? Onde eu andava de terno e gravata, beleza? Tá? Sapato, beleza? Casei com a minha mulher, fui morar na praia, legal? E continuo não me conformando, que todo mundo anda arrastando o chinelo, beleza? Tá? Eu me sinto melhor de camisa, sapato, tá? Não é tênis não, sapato, me sinto melhor. Tá? Aqui, se eu puder voltar a andar de terno aqui, vou andar de terno, porque como eu me sinto melhor. Certo? É assim que funciona. Tá? Por quê? Porque como eu me sinto bem. Não estou agredindo ninguém para isso. Não estou impedindo ninguém de escolher como vai se vestir, o que vai fazer. Mas eu tenho que ter direito na minha vida de me manifestar e dizer como eu gosto que as coisas sejam feitas. Como eu quero as coisas na minha vida. Por isso que a gente faz ajuste quando a gente convive. Legal? Não é tudo aquilo que eu gosto de comer que a minha mulher gosta ou que os meus filhos gostam. Legal? Ou, de repente, é a maneira de fazer. Hoje, por exemplo, comemos fígado, que não é uma coisa que normalmente os adolescentes ou as crianças comem. Meu filho comeu fígado, achou sensacional hoje. Comeu e repetiu. Legal. Já não é a primeira vez que ele come fígado e repete. Muitas vezes é o jeito como você faz as coisas. Tá? Muitas vezes é a maneira, o cuidado, o carinho, o respeito como você faz as coisas. Que te permite criar uma possibilidade de escolher. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso começar a identificar o que me faz mal. Que legal. Eu preciso falar isso para você. Você pode ser super besta. Eu, por exemplo, depois que eu descobri uma coisa chamada ar-condicionado, legal, ar-condicionado é uma coisa que eu adoro. Para dormir, então, sensacional, até no inverno. Por quê? Me sinto melhor. Ah, mas gasta energia elétrica. Legal, gasta. Onde eu quero chegar com isso? Muitas vezes, para eu ter um determinado benefício, eu preciso fazer um pouquinho mais de esforço. Então, para eu me sentir mais confortável, para eu conseguir dormir melhor, para eu conseguir descansar, para eu conseguir ter um ambiente onde eu consiga ficar à vontade, eu preciso do ar-condicionado. Vou ter que pagar um pouco mais de luz para isso. Legal? Vou ter que fazer, como todo relacionamento, eu vou ter um relacionamento com o ar-condicionado, vou ter que fazer a manutenção dele. Outro relacionamento, parece que não, mas é um relacionamento com o ar-condicionado. Para eu ficar com o benefício que ele me dá, eu tenho que cuidar dele. Ah, mas ele é inanimado, é?
Mas se eu não limpar, beleza? Tá? Se a energia não estiver em ordem, eu não consigo ter o ar-condicionado. Parece besta, mas é assim que funciona. Tá? É assim que funciona com as pessoas. Legal? Tem gente que eu preciso fazer o esforço de ligar. Tá bom? Legal? Minha mãe, por exemplo, é assim. Minha mãe é aquela pessoa que quer que ligue para ela. Mas ela é incapaz de ligar para os outros. Porque quando ela liga para cobrar alguma coisa. Ela não pode ligar para dizer assim para você: oi, tudo bem? Como é que você tá? Não tem. Só liga quando é cobrança. Mas ela quer receber a ligação. Ela quer ser acolhida. Mas ela não acolhe. E se eu quero falar com a minha mãe, quem é que tem que fazer esse trajeto? Eu que percebo e que entendo como a coisa funciona. E é isso que você precisa começar a entender da tua vida. Tem pessoas que para você conseguir conviver e ter relação, demanda um pouquinho mais de esforço da sua parte. Legal? Eu tenho um filho que é incapaz de passar a mão no telefone e ligar para alguém. Você tem que xingar a mãe dele, que por sinal é a minha mulher. Legal? Você tem que xingar a mãe dele umas 10 vezes. Legal? Tá? E não adianta você ligar para ele, porque ele também não atende. Porque ele está sempre ocupado. Tá? Legal? Aí de tanto você xingar, um dia ele atende. Por quê? E atende de saco cheio. Por quê? Porque ele não gosta de falar com ninguém. E a gente precisa entender que não é pessoal. Não é com a gente que ele não gosta de falar, é com ninguém. Ele gosta de falar só com quem ele tem vontade de falar. Para a gente continuar tendo relacionamento, alguém tem que fazer o esforço. É assim na vida. Legal? Eu, por exemplo, sou afeito a plantinhas. Legal? Tá? Ainda que várias se criem sozinhas, algumas precisam de um pouquinho mais de atenção. Tá? Você quer ter cachorro? Beleza? Você precisa dar comida para ele. Tá? Você precisa dar água para ele. Mas você também precisa limpar o cocô dele, olha que legal. Você quer ter filho? Ele é bonitinho, nasce bonitinho, sorridente. Precisa limpar o cocô dele. Você precisa dar banho para ele, você precisa dar comida para ele. Faz parte, cara. Faz parte. Faz parte da vida você ter trocas. Nem sempre é lindinho, olha lá. Tá? Para segurar aquele bebê lindinho, legal, você tem que trocar a fralda dele e limpar a bundinha dele. Você tem que dar banho nele, não sabe tomar banho sozinho. Para você ter essa relação, você precisa assumir a parte complexa, a parte ruim do negócio, que ele não sabe fazer. Tá entendendo? Que para tudo, absolutamente tudo, tem uma parte que você tem que fazer um pouquinho de esforço a mais para você vivenciar, para você poder aproveitar, para você poder reconhecer. Você precisa fazer um esforcinho um pouquinho maior. Tá? Se você olhar algumas lives para trás, eu vou dizer isso para você de uma outra maneira. Eu vou dizer para você que você precisa começar a prestar atenção em tudo aquilo que você se compromete. Porque com tudo a gente tem um relacionamento. Legal? Para fazer live para você, eu preciso ter relacionamento aqui, ó, com o meu amigo microfone, com a minha caixinha de transmissão, preciso carregar o meu equipamento. Eu tenho que ter um relacionamento, tenho que cuidar disso aqui, tenho que ligar, tenho que carregar, tenho que cuidar, tenho que comprar quando quebra. Relacionamento. Tudo na vida é um relacionamento. E a maneira como você cuida das coisas, né, como você se importa, como você faz o esforço para que as coisas deem certo, é o reflexo do teu relacionamento. Simples assim. Simples assim. Então o que eu estou pedindo para você hoje, para eu poder fechar a live de hoje com vocês, né? Tá? Se você é essa pessoa que tem essa necessidade, tá? Ou se você não sabe ainda e as pessoas estão reconhecendo que você é essa pessoa que tem essa necessidade de se explicar, de se justificar, de se defender, começa a prestar atenção. Primeira resposta que você precisa dar para você. Primeira resposta que você tem a obrigação de dar para você é: da onde eu estou esperando um reconhecimento que não veio? Da onde? De quem? De que situação? De que relacionamento?
eu estou esperando essa resposta que não vem. Porque enquanto eu estou esperando essa, eu estou jogando as outras fora. Estou jogando os outros relacionamentos fora, estou jogando as minhas possibilidades de sucesso em outras coisas fora, estou jogando fora momentos que podem ser ótimos da minha vida, esperando algo que não vem. Preste atenção nisso. Presta atenção nisso. Tá? Presta atenção nisso. Tá? Se você precisar de ajuda, tá? Meu amigo Ed botou aí embaixo o nosso endereço de e-mail, tá? Ele vai botar o meu telefone também. Precisa de ajuda? Marque uma consulta. Liga para mim, vamos conversar, né? Tá? Você precisa entender que na vida a gente precisa de ajuda. Ajuda. Todo mundo precisa de ajuda, tá? Tem coisas que a gente até entende, mas não sabe resolver sozinho. Tem coisas que você compreende, mas você não tem a força, não tem o combustível para ir lá e resolver. Faz parte do negócio. Tá? É por isso que a gente existe, por isso que tem médico, por isso que tem advogado, por isso que tem mecânico. Legal? Porque tem coisas que quebram e alguém precisa te ajudar a consertar. Tá? Eu conserto vidas e cabeças. Tá? Então, se você precisar de ajuda, entre em contato aí. Tá? Eu espero que você tenha entendido o contexto de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, manda um e-mail para mim que eu respondo para você. Tá? Esclareço as tuas dúvidas lá e te dou um caminho para você resolver. Tá? Ficamos por aqui hoje, tá? Na esperança de que literalmente você faça o possível para transformar o mundo à sua volta num mundo melhor. Tá? Que você viva melhor, que você viva com mais amor, mais respeito, mais autorrespeito. Boa noite para vocês. Nos vemos na sexta, no outro canal, no Rodrigo Campos Pereira Oficial, falando sobre saúde. Aqui a gente fala sobre gente e relacionamento. Lá eu falo sobre saúde. Grande beijo para vocês. Fiquem no amor daquilo que vocês concebem como a criação. Grande beijo.